uma nova teoria aqui, eu fui ligando os pontinhos, eu vou falar uma nova teoria para a morte do Adriano da Nóbrega e outra. Ontem o Bebiano, ele meio que revelou que realmente tem um golpe miliciano em curso. Eu estou falando isso aqui já faz um bom tempo e tem realmente em curso esse golpe. Vamos falar disso, mas antes, se você é contra o Bolsonaro, contra esse golpe, se inscreve no canal antes que seja tarde demais, a gente não possa nem se inscrever em canais, porque o Bolsonaro, a gente sabe que em algum momento ele vai querer dar o golpe dele, ele caminha sempre contra a democracia, ele vai a passos largos, afrontando a democracia até a hora em que não haja mais democracia. Pouco a pouco a gente vai vendo a democracia esvaindo pelas nossas mãos. Então se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos levar a verdade para as pessoas. Agora, primeiro sobre a morte do Adriano da Nóbrega. Quando ele morreu, bateu desespero nos Bolsonaro. Eu falei isso aqui. Toda a esquerda colocou aquela versão de que isso foi queima de arquivo porque os Bolsonaro mataram ele porque ele ia delatar o Bolsonaro. Eu fui o único, eu fui xingado pra caramba, porque eu falei, gente, isso não faz sentido, não faz sentido nenhum. Nenhum dos milicianos que apoiaram o Bolsonaro em algum momento, que estiveram com ele em algum momento, delatou o Bolsonaro. Isso jamais aconteceu. O Queiroz não delatou o Bolsonaro. O Rony Lessa, o Elcio Queiroz, o Queiroz Fabrício, o Elcio Queiroz e o Rony Lessa que mataram a Marielle. Um era vizinho do Bolsonaro, os outros dois fazem parte do escritório do crime, não delataram. Eles ficam quietinhos, eles têm medo de delatar. Então ninguém delata o Bolsonaro. E o Adriano da Nóbrega, ele respondeu por assassinato. Na verdade não respondeu porque a investigação existe há 17 anos. Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz juntos são acusados de matar uma pessoa inocente quando eram policiais, assassinaram. Então eles são cúmplices. O melhor amigo do Bolsonaro de mais de 30 anos é cúmplice de assassinato num inquérito que está há 17 anos sendo investigado, as testemunhas somem, as provas somem, e que ainda não foi oferecida a denúncia, são cúmplices de assassinato, o Adriano da Nóbrega e o Fabrício Queiroz. Ok, outra coisa, ficou claro que o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro têm ligações e tinham uma afetividade com o Adriano. O Flávio Bolsonaro até deixou escapar que ele foi visitar o Adriano da Nóbrega na prisão, ele deixou escapar. O companheiro de cela do Adriano da Nóbrega falou que ele, depois que ele foi solto, ele ia várias vezes ao gabinete do Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe dele trabalhavam para o Flávio Bolsonaro. Ok, aí o Adriano da Nóbrega morre, o Bolsonaro começa a querer radicalizar e bate o desespero. Por que bate o desespero? Porque o Adriano da Nóbrega poderia, assim como o Fabrício Queiroz faz, o Queiroz, ele poderia tentar falar que o Bolsonaro não tem nada a ver com os crimes dele e tentar inocentar o Bolsonaro. Mas quando o Adriano da Nóbrega está morto, foi assassinado, ele não pode tentar inocentar mais o Bolsonaro, porque ele não está mais lá para falar. Então, o que quer que encontre no celular dele, nas movimentações financeiras dele e tudo mais, qualquer ligação que encontre entre ele e o Bolsonaro, ele não está lá para desmentir. Só tem a palavra do Bolsonaro, que ninguém vai acreditar, e fim, não tem mais a palavra do miliciano. Aí, liga esse ponto com o ponto de que eles eram amigos, com o ponto de que ele e o Fabrício Queiroz respondem por assassinato de uma pessoa há 17 anos. Então são todos cúmplices há muito tempo. Aí lembra que ele repassava dinheiro das firmas da milícia escritório do crime, das empresas de fachada, para a conta do Fabrício Queiroz. Lembre-se depois que o Fabrício Queiroz orientou, isso é obstrução de justiça, num país sério estaria preso o Queiroz. Ele orientou a ex-esposa do Adriano da Nóbrega a não prestar depoimento ao Ministério Público, lembram disso? Tá bom. Aí saiu a notícia na Veja de que o Adriano da Nóbrega teria pago em dinheiro, em espécie, 2 milhões de reais para o Witzel, governador do Rio de Janeiro, para não ser incomodado. E aí a gente começa a fechar os pontos que estão ligados. Por quê? Porque se foi queima de arquivo e não foi o Bolsonaro, tanto é que o Bolsonaro bateu o desespero e ele começou a querer radicalizar depois disso, então, se não foi o Bolsonaro, foi algum outro ex-comparsa do Adriano. Quem é o outro ex-comparsa do Adriano que aparece? Só aparece o governador do Rio de Janeiro, que é quem agora está com os celulares dele em mãos. Por quê? Porque se tiver alguma prova contra o governador do Rio de Janeiro nesses celulares, essa prova pode ser destruída e a única testemunha, que era o Adriano da Nóbrega,
já está morto. E aí o Wilson Witzel, governador do Rio, pode usar as provas que ele quiser contra o Bolsonaro e não tem mais nada contra ele. Entendem? Isso tudo levando em consideração que seja verdade a matéria da Veja e que ele tenha realmente pago 2 milhões de propina para não ser incomodado. E uma outra coisa, quem paga propina, 2 milhões em espécie, em dinheiro vivo, para não ser incomodado, para não ser investigado, é porque tem culpa no cartório. Se você não tem culpa no cartório, você não vai pagar propina para não ser investigado. Você tá dane-se, quer me investigar, investiga, não vou achar nada. Mas no caso ele pagou porque alguma coisa fora a morte da Marielle, ou talvez seja isso, mas alguma coisa muito grave ele fez. E agora está tudo nas mãos do Witzel. E o Witzel, a gente sabe, ele quer ser presidente, ele está para se filiar ao PSL para concorrer à presidência em 2022, e ele sabe que para ele ser presidente ele precisa de uma coisa. Esse é o maior desafio dele, de qualquer um na direita que queira ser presidente: destruir Jair Bolsonaro. E não só o Jair, destruir a família Bolsonaro. Que a gente sabe que tem ali o Jair, mas o gado deles é tão forte, o cabreço está tão apertado que se tirar o Jair de cena, eles votam no Carlos, no Eduardo, no Flávio, votam em qualquer um deles. Então tem que destruir a família Bolsonaro. E o Witzel agora está com a faca e o queijo na mão. Eu espero que alguma coisa vaze nos próximos dias para a gente ter um gostinho de poder saber em que rumo está indo essa investigação. Mas se não vazar, quer dizer que pelo menos estão investigando. A gente sabe que as investigações contra os Bolsonaro no Rio de Janeiro estão andando a passos largos. Essa é a primeira parte do vídeo. Agora vamos falar sobre o golpe do Bolsonaro, o Bebiano, que ele foi o coordenador da campanha do Bolsonaro. Ele fez uma revelação ontem. Na verdade não é revelação, isso já tinha acontecido, foi algo público, mas ele meio que ligou os pontos para nós, porque tem tantos ataques à democracia acontecendo, tanta coisa acontecendo. A gente é atacado por todos os lados, na área econômica, na área ambiental, na área cultural, nos esportes, em tudo, que a gente não presta atenção em tudo que está acontecendo no governo. O Bebiano falou uma coisa: olha, o Olavo de Carvalho, ele brigou com os militares e ele começou a dar cursos gratuitos a policiais militares. Olha só, eu falei que tinha gente do governo federal infiltrada no motim dos policiais do Ceará, lá em Sobral, em Fortaleza. Lembra disso? Então, gente do governo federal paga com dinheiro público, nosso dinheiro, estava lá infiltrado nos policiais, convertendo policiais em milicianos, em bandidos de farda, para fazer esse motim. Ok, aí foi lá a Guarda Nacional, o chefe da Guarda Nacional chamou os policiais de gigantes, corajosos, os policiais amotinados, os criminosos. O Sérgio Moro falou que motim é ilegal, mas eles não podem responder pelo crime, ou seja, é ilegal, mas dane-se. O Eduardo Bolsonaro também conclamou os policiais, ou seja, eles estão conclamando novos motins, eles querem novos motins. E aí, desde julho do ano passado, o Olavo de Carvalho passou a oferecer cursos de olavismo gratuitos a policiais militares. O curso do Olavo de Carvalho é pago, mas para policiais militares é gratuito. E, gente, eles têm muitos seguidores, policiais militares. Então, eles começaram, está acontecendo há mais de 6 meses, eles estão doutrinando parte da polícia de todo o Brasil. E aí, a gente sabe, os seguidores do Olavo de Carvalho, eles têm curso, eles têm grupos no WhatsApp sobre o curso, tem vários grupos no Facebook de discussão sobre as aulas do Olavo de Carvalho e tudo mais. E aí, ele vai colocando o olavismo e esse ódio da extrema-direita em vários policiais. E aí a gente vê, começa a se formar milícias em todo o país. Era no Rio de Janeiro, mas aí em 13 estados já tinham ameaça de motim quando começou o motim no Ceará. O que acontece é que quando deram 2 tiros a um senador, ficou claro para o Brasil inteiro que tinha alguma coisa muito errada ali. Então meio que murchou o movimento. Mas a doutrinação de milhares de policiais militares para que se tornem bolsonaristas, olavistas e estejam 100% às ordens do presidente, inclusive formando milícias, já está acontecendo nesse momento. Ou a gente começa a fazer alguma coisa, contra-atacar, ou a esquerda começa a tentar trazer policiais para o lado da esquerda, finalmente, porque a esquerda não faz, a esquerda simplesmente fala: a polícia é fascista, dane-se a polícia. Não, não é assim. Não é assim. Porque quando o Lula foi eleito em 2002, muitos policiais votaram nele. Em 2006, em 2010, em 2014, muitos. Foi caindo.
foi caindo, obviamente, o número de policiais militares e civis que votaram no PT com os anos, eleição após eleição, mas tem que trazer essas pessoas para o lado porque são uma classe muito unida e muito importante de trazer, assim como caminhoneiros, assim como tantas outras classes. O PT, a comunicação, não só o PT, a esquerda em si, deveria focar nessas pessoas e fazer um trabalho de base com eles e um trabalho também pelas redes sociais, focando eles no nicho deles, para que traga essas pessoas para o nosso lado, porque o Bolsonaro está fazendo, e o Bolsonaro está fazendo inclusive com o guru dele, doutrinando e formando milícias em todo o país. Quando ele quiser dar o golpe miliciano dele, o Ceará foi só um teste. Aí quando começar a acontecer motins em outros lugares do Brasil nos próximos meses, aí a gente vai ter problemas. Começaram no Ceará, que é um lugar onde o governador do PT ganhou com 80% dos votos, é um lugar onde o Bolsonaro teve menos de 30% dos votos para presidente, e mesmo assim ele conseguiu unir ali umas milícias e fazer um motim. Então imagina o poder que não tem o Bolsonaro nas polícias de outros estados do Brasil. E isso é como se fosse um gigante adormecido. E um gigante, no caso um monstro adormecido, porque são milicianos, são bandidos de farda, e muitos não eram bandidos, estão sendo convertidos em bandidos de farda pelo governo Bolsonaro. Então ou a gente faz alguma coisa, ou a esquerda, e quando eu digo esquerda, a esquerda que tem verba, que consegue chegar nessas pessoas, faz alguma coisa, ou a gente vai ficar com um problema bem grave. Eu tô falando disso, hein? Faz 2, 3 semanas que eu já tô falando disso. Eu falei disso da morte do Adriano, logo que, 2, 3 dias depois eu falei, gente, foi queima de arquivo, mas não foi o Bolsonaro, foi alguém. Aqui eu ventilo essa hipótese, pode ter sido o Witzel, se for verdade que o Adriano pagou propina para ele. Se não, não, pode ter sido qualquer outro, mas tudo leva a crer que não foi o Bolsonaro, tudo leva a crer que a morte do Adriano foi o estopim para que o Bolsonaro dissesse, hey, eu preciso radicalizar agora, é agora ou nunca, porque eu vou me ferrar no futuro, porque a casa tá caindo pro Bolsonaro. Eu falei isso no vídeo, a casa vai cair, ou o Bolsonaro toma atitude agora, ou ele não toma depois, porque a casa já vai ter caído, e ele tá tomando atitude. Agora eu quero ver se a oposição toma alguma atitude contra ele, se a oposição consegue, na base da comunicação ou na base institucional, consegue conter o bolsonarismo e o olavismo, porque tá difícil, tá muito difícil. Nós temos aqui no Brasil as forças que é o bolsonarismo, com o olavismo, com o Olavo de Carvalho, que estão doutrinando centenas de milhares de pessoas nesse exato momento. Nós temos os lavajatistas, veja bem, os lavajatistas querem o poder, o Sérgio Moro quer o poder, ninguém tem dúvida disso. Só que o Sérgio Moro, ele age como capanga de milícia, e o Sérgio Moro, eu não sei qual é a estratégia dele, mas ele vai ser capanga de milícia até onde isso for bom para ele. E nós temos também, de outro lado, lembre-se, o Olavo não gosta dos militares das Forças Armadas. Os praças, e aí dá um Google, os praças das Forças Armadas estão por aqui com o Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro, mas isso são das Forças Armadas e não das polícias. Bolsonaro não precisa, já falei 1000 vezes, ele não precisa das Forças Armadas para dar um golpe. Ele só precisa que as Forças... Ele não precisa que o Exército suje as mãos. Ele só precisa que o Exército não faça nada e faça vista grossa. E para o Exército fazer vista grossa é muito simples. Basta que o Bolsonaro não dê ordem para o Exército parar um golpe miliciano. O Exército não age por ordens próprias, só age por ordem de superiores, tem uma hierarquia. E nessa hierarquia, o máximo da hierarquia, votado por 57 milhões de trouxas, é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, se fizerem um motim da polícia em vários estados e o Bolsonaro falar para o exército, fica quietinho aí, fica quietinho, deixa eles se resolverem lá, o exército vai ficar quietinho e vai deixar eles se resolverem lá. E aí é que o Bolsonaro tem o poder dele. Então, ele não tem o exército nas mãos. Muita gente acha que porque ele tem militares no governo, ele tem nas mãos, mas olhem outros analistas políticos, gente que fala sobre isso, gente até da direita, ele não tem as Forças Armadas nas mãos, ele tem alguns amigos das Forças Armadas e é isso. Inclusive eu falei, na posse do general que agora é ministro-chefe da Casa Civil, o Bolsonaro chamou todos os generais ativos, são 16 ou 18, só foram 2. Os outros estavam em Brasília e não foram. Então o Bolsonaro não tem nem os praças e nem o alto comando. E o guru do Bolsonaro, que é quem indica até hoje os ministros do governo, que é o Olavo de Carvalho, ele não para de xingar os militares.
Ele fala, os militares são comunistas, os militares isso, aquilo, porque ele vê que os militares, agora que ele tem contato com eles, ele vê que os militares não estão 100% alinhados ao bolsonarismo, não estão nem 50% alinhados ao bolsonarismo. Os militares estão esperando a brecha deles ali. Talvez ele seja uma terceira força nisso. Tem o bolsonarismo, o colavismo, o Sérgio Moro em algum momento na espreita e os militares também na espreita em algum momento para ver o que eles podem fazer. Mas esse é o panorama. A esquerda, você pode ver que eu falo aqui os poderes que estão à espreita de chegar ao poder, e eu nem cito a esquerda. Por quê? Porque a esquerda está adormecida, deitada em um berço esplêndido. Então, acorda, esquerda, acorda, porque senão vai ser tarde demais. E se você quer que a esquerda acorde, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece de curtir o vídeo e de deixar seu comentário sobre tudo. Concordando ou discordando, deixe seu comentário. Falou!